Está no ar o Assunto Federal, conteúdo que faz a diferença. Olá, ouvinte, hoje é segunda-feira, 13 de janeiro de 2025. Começa agora o Assunto Federal com muita informação e prestação de serviço para você. Eu sou o Luciano Seixas e o nosso encontro está só começando. Fico com você sempre de segunda a sexta, ao vivo, das 4 às 5 da tarde, pelo horário de Brasília, no streaming do site radiogov.ebc.com.br e também via satélite para emissoras parceiras de todo o país. Fica com a gente porque aqui tem conteúdo que te interessa e que faz a diferença. Aqui o assunto é federal. Com trabalhos técnicos do grande José Alves e a produção da equipe da Rádio Gov, da Empresa Brasil de Comunicação EBC, a gente começa agora com o nosso Giro de Notícias. É hora do Giro de Notícias. E a gente começa essa edição falando de um assunto que te interessa a mais de 3 milhões de pessoas. O Ministério da Educação publicou o resultado da edição 2024 do Enem, o Exame Nacional do Ensino Médio. As provas aplicadas em novembro do ano passado tiveram 3.180.000 participantes. José Carlos tem as informações. As notas do Exame Nacional do Ensino Médio, Enem 2024, estão disponíveis para consulta na página do participante. Para ver o resultado, é preciso usar o login gov.br com CPF e senha do candidato. As notas do exame podem ser utilizadas para o ingresso em instituições públicas do ensino superior por meio do Sistema de Seleção Unificada SISU, que terá inscrições abertas no dia 17 de janeiro. Os participantes podem usar ainda as notas no Programa Universidade para Todos, ProUni, para ingressar em faculdades particulares que oferecem bolsas de estudos. O Fundo de Financiamento Estudantil, FIES, é outra opção para a entrada no ensino superior. O programa financia cursos de graduação em instituições privadas. No exterior, convênios firmados entre o INEP e instituições portuguesas permitem que as notas do Enem sejam utilizadas para o acesso à educação superior em Portugal. Da agência Rádio Gov em Brasília, José Carlos Andrade. Valeu, Zé Carlos. Olha, o Enem começou em 1998 como uma grande prova aplicada em todo o Brasil para avaliar a qualidade do ensino médio no país e aí fornecer dados importantes para o Ministério da Educação. Naquela época ali, em 98, não havia nenhum sistema ou parâmetro que indicasse como estava a qualidade de ensino nas instituições, tanto privadas quanto públicas, né? O que também impossibilitava que fossem adotadas medidas para melhorar o que fosse preciso. A primeira edição do Enem contou com 157.200 inscritos. 115.600 participaram, fizeram as provas de verdade. Parece pequenininho, né? 63 questões objetivas, mais a redação. A prova foi aplicada em 184 municípios. Hoje, números do Enem 2024. 4.300.000 inscritos, 3.180.000 participaram efetivamente, ou seja, realizaram as provas em 1.753 municípios. E o Enem se tornou a principal porta de entrada para o ensino superior no Brasil, oferecendo diversas oportunidades para os estudantes. A nota do Enem é utilizada como critério de seleção para ingressar em universidades públicas e privadas em todo o país. Isso, assim, por exemplo, tem universidade pública que te dá desconto dependendo da nota que você tem do Enem e não tem nada a ver com o programa de governo. Mas como o programa de governo é estruturado nesse processo todo, tem o SISU, que é um negócio sensacional. É o Sistema de Seleção Unificada. E aí você faz o Enem, tira lá a sua nota oficial e pode concorrer a vagas em instituições públicas, federais, estaduais e municipais com essa sua nota do Enem. Tem bolsa de estudo, o ProUni, que é o Programa Universidade para Todos, oferece bolsas de estudos integrais ou parciais em instituições particulares. Tem o FIES, que é o Fundo de Financiamento Estudantil, essa é para instituições particulares, né, financiamento aí para os estudantes de cursos superiores não gratuitos. E nestes dois casos, né, o ProUni e o FIES, o Enem também é importante, a nota também é importante, porque determina a classificação, determina quanto você vai poder receber
de financiamento, ou seja, o Enem é de grande importância para o cidadão, para o estudante brasileiro. Agora, 4h05, olha, o governo está oferecendo assistência às famílias do assentamento Olga Benário, após um ataque sofrido pelos assentados. Na noite de sexta-feira, homens entraram atirando no local e deixaram 2 mortos e 6 feridos. Os detalhes aí com Claudimário Carvalho. Após ataque ao assentamento Olga Benário, do Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra, MST, em Tremembé, São Paulo, que deixou 2 mortos e pessoas feridas, a ministra dos Direitos Humanos e da Cidadania, Macaé Evaristo, dedicou uma equipe do Programa de Proteção aos Defensores de Direitos Humanos, comunicadores e ambientalistas para dar apoio às famílias residentes no assentamento. Segundo a ministra, cada família do assentamento vai ser ouvida para que possa organizar uma agenda que garanta a proteção coletiva da comunidade. Para ela, pode ser necessário o uso de câmeras de monitoramento ou outros equipamentos com essa finalidade. Macaé Evaristo diz que ninguém tinha ciência do ataque, tanto que o grupo não fazia parte do programa de proteção, o que muda a partir de agora. Segundo o ministro do Desenvolvimento Social e Agrário, Paulo Teixeira, aquelas pessoas são assentadas pela reforma agrária, que estavam em casa e foram atacadas violentamente por criminosos. Paulo Teixeira diz ainda que espera que o crime seja esclarecido e que os assentados sejam protegidos. Da agência Rádio Gov em Brasília, Claudimário Carvalho. E esse fim de semana foi marcado por muita chuva e tragédia em Minas Gerais. Informações com Estefânia Lima. Um forte temporal atingiu o Vale do Aço, no leste de Minas Gerais, na madrugada de domingo. A cidade de Ipatinga foi a mais afetada, com 10 mortes confirmadas pelo Corpo de Bombeiros do estado. 5 das vítimas eram de uma mesma família, que ficou soterrada na rua Turim, no bairro Betânia. Santana do Paraíso, outro município mineiro, também sofreu perdas. Uma pessoa morreu e mais de 200 famílias foram atingidas, segundo a prefeitura do município. O temporal provocou transbordamento de córregos, alagamentos e deslizamentos em vários pontos da região de Minas. Segundo a prefeitura de Ipatinga, em apenas 1 hora foram registrados 80 milímetros de chuva. Por conta disso, o município decretou estado de calamidade pública. Com supervisão de Raquel Mariano, da agência Rádio Gov em Brasília, Estefânia Lima. Vamos lá, depois dessas informações que a Estefânia Lima trouxe pra gente, vamos saber com a Thaísa Vitória, aqui ao vivo, o que o governo federal está fazendo para apoiar Minas Gerais e outros estados atingidos pelas chuvas. Teve estrada interditada em Sergipe. A chuva foi feia, né, Thaísa? Boa tarde, Luciano. Boa tarde, ouvintes. Pois é, gente, a situação realmente está bem complicada. O governo, ele está mobilizado, acompanhando aí as vítimas dessa tragédia em Minas Gerais. O Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional informou que o SENAD, que é o Centro Nacional de Gerenciamento de Riscos e Desastres da Defesa Civil Nacional, ele está operando em nível laranja, que significa em estado de alerta, e em contato direto com agências de monitoramento e defesa civis estaduais e municipais. Além disso, gente, o Ministério também detalhou como está apoiando aí cada estado. Em Minas Gerais, por exemplo, técnicos da Defesa Civil Nacional se reuniram com a equipe da Defesa Civil de Ipatinga, onde teve 10 mortes, como a gente acabou de informar. O secretário nacional de Proteção e Defesa Civil, Volney Wolff, também participou do encontro. Essa reunião virtual orientou o município sobre essa solicitação de reconhecimento federal de situação de emergência, para que assim a prefeitura tenha acesso aos recursos para socorro, assistência humanitária e reestabelecimento. Além disso, Luca, a gente tem que a Defesa Civil Nacional enviou alertas para as cidades de Caratinga, Inhapim, Congonhas, Dom Joaquim, Ipatinga, Governador Valadares e Viçosa, entre outras aí que sofrem com risco de novas tempestades. Além de Minas Gerais, o Corpo de Bombeiros de Sergipe confirmou na manhã de hoje a morte de uma pessoa no município de Capela, depois do rompimento de um trecho da rodovia SE 438. O corpo da vítima foi encontrado a cerca de 500 metros do local onde houve aí o rompimento da estrada.
E na cidade de Belo Jardim, em Pernambuco, outra morte foi registrada, gente, após aí esse desabamento de uma casa. E o governo ainda, pela Defesa Civil, o Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional, estão acompanhando todos esses casos e a gente vai atualizando vocês conforme as notícias forem saindo. Volto com você, Luciano. Tá legal, Thaís. É isso aí, precisa acompanhar e a gente tá vendo o que é isso tudo. É a mudança climática atuando de verdade. As chuvas agora são fortes, gigantescamente fortes, né? E essas cidades pequenas precisam de todo esse apoio. Você imagina que Brasília, capital do Brasil, aqui nesse final de semana também teve confusão, caiu o muro, o carro foi sugado, o cara fugiu do carro, tem até uma filmagem aí nas redes sociais, o cara fugindo do carro, saindo de dentro do carro desesperado, que a água pegou ele de surpresa e levou o carro embora. Olha que loucura, né? Bom, com o apoio da Estefânia Lima, hoje a gente conversou com o INMET, o Instituto Nacional de Meteorologia, sobre a previsão de chuvas intensas em algumas regiões do Brasil. Vamos saber agora com o meteorologista Deise Moraes. Boa tarde, Deise. Boa tarde, Luciano Seixas. Boa tarde a todos os ouvintes. A previsão do tempo segue com bastante chuva em grande parte do país, principalmente em áreas da região norte, centro-oeste, sudeste e também da região nordeste, principalmente em áreas da região centro-oeste e nordeste com bastante chuva para o dia de hoje. Foco na Tocantins, Mato Grosso, Goiás, Distrito Federal, norte de Minas Gerais, Bahia, Piauí, oeste do Pernambuco, Paraíba, no Ceará também com bastante chuva, Rio Grande do Norte, parte também de áreas do Pará, Amazonas, Acre, Rondônia. Exceção fica com poucas chances de chuva entre São Paulo, Rio de Janeiro, Espírito Santo, áreas também do Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul e também em Roraima, com poucas chances de chuva, mas não se descarta por conta da umidade, do calor, algumas pancadas de chuva ocorrerem nessas áreas. Mas com bastante chuva mesmo, com volumes que podem ultrapassar os 100 milímetros em áreas do Mato Grosso, Goiás, Tocantins, Piauí, Maranhão, áreas também do interior do Ceará, principalmente entre Bahia, Pernambuco e o Ceará. Essas áreas bem propícias aí para volumes grandes de chuva, com pancadas de chuva que podem vir pontualmente fortes e acompanhadas de raios e rajadas de vento. Temperatura também ao longo do dia bastante alta, em torno de 37, 39 graus em áreas que não chove pouco e segue assim também a semana toda com essa chuva. A gente está com um sistema que é chamado Zona de Convergência do Atlântico Sul, que está atuando e está ocasionando essas chuvas em grande parte do país e deve também favorecer essas chuvas ao longo da semana. Aí estamos aqui no programa ao vivo, o Assunto Federal, e nesse momento nós estamos acompanhando uma solenidade, né? Nós vamos interromper aqui o programa para acompanhar o presidente Lula, que sanciona a lei que proíbe o uso de celulares em escolas de todo o país. Está acontecendo uma solenidade neste momento. Vamos ver, vamos ouvir. Entendendo a sensibilidade das redes. A gente sabe, André Siciliano, que é muito importante a gente entender que cada rede dos nossos municípios, a Alessio representa a Undime, entende essa peculiaridade. E hoje o que nós temos aqui, presidente, é uma das principais vitórias do século XXI para a educação brasileira. Porque não dá para um aluno estar na sala de aula, no TikTok, na rede social, quando o professor está dando aula. Toda vez que o aluno recebe uma notificação, é como se ele saísse da sala de aula. Toda vez que ele recebe uma notificação, quando ele está numa roda de conversa, é como se a gente perdesse a atenção dele. Então, esse é um feito histórico. Eu queria agradecer demais a sua liderança nesse processo e que a gente comece o ano letivo de 2025 com essa grande vitória para as famílias brasileiras e nossos estudantes. Muito obrigado. Já passo então imediatamente para o ministro Camilo, que na sua fala, inclusive, explica um pouco, traz dados importantes para nós, para essa causa. Por favor, ministro Camilo Santana. Primeiro queria cumprimentar o presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, cumprimentar a primeira-dama, Janja Lula da Silva, cumprimentar o ministro Olavo Noleto, das Relações Institucionais Substituto, cumprimentar aqui a ministra Macaé Evaristo, ministro de Direitos Humanos, cumprimentar o líder do governo na Câmara dos Deputados Federais, Zé Guimarães,
E de antemão, cumprimentar aqui os parlamentares presentes, o Átila Lira, o Dorinaldo Malafaia, a Laura Carneiro, a professora Luciene e o deputado Renanzinho Ferreirinha, ele que foi o relator na Câmara Federal. De antemão, já agradecer ao Congresso Nacional pela rápida aprovação, né? Nós resolvemos, presidente, aproveitar um projeto de lei que existia desde 2015, tá? E acordamos as mudanças necessárias para o projeto de lei e aprovamos em tempo recorde pelo Congresso Nacional. Portanto, transmito aí meu agradecimento aos parlamentares, ao presidente da Câmara, ao deputado Lira Guimarães, ao presidente Pacheco do Senado, pela aprovação. A ideia era que, presidente, a gente pudesse já aprovar no final do ano passado para já valer a partir do ano letivo de 2025. Queria cumprimentar a secretária Kátia Schweinkart, que é a secretária de Educação Básica do Ministério da Educação, a secretária Anistela Haddad, que também tem dado uma grande contribuição nesse tema, até porque a SECOM está construindo um guia de orientando o uso de telas para a população brasileira. Cumprimentar aqui o André, secretário especial de Assuntos Federativos da SRI. Cumprimentar a juíza da Vara da Infância e da Juventude do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, Vanessa Cavalieri, e parabenizar já pelo trabalho que ela tem tido ao longo desse tema. Presidente Lula, a gente tem aqui a presença do presidente da Undime, da União Nacional dos Dirigentes Municipais de Educação, Alessio Costa, que é representando todos os municípios brasileiros. Também a representação aqui do Conselho Nacional de Educação, temos a Maria do Pilar aqui presente. Agradecer a presença da Priscila Cruz, presidente de Todos pela Educação, que também tem um debate importante nesse tema. Também da Ana Inoue, da Superintendente de Itaú Educação e Trabalho. Cumprimentar a Glória Guimarães, conselheira do Conselho, e também do Movimento Desconecta, a Elisa e a Elizabeth. E dizer, presidente, que essa semana nós começamos a semana com vários pontos importantes. Essa semana nós vamos tratar da educação pelo presidente. Hoje nós anunciamos o resultado do Enem, que é a porta de entrada dos nossos jovens brasileiros para o ensino superior no Brasil. Hoje, agora à tarde, o senhor está sancionando essa lei importante, que vai restringir, porque ela trata de proteger as nossas crianças e adolescentes. Não é, eu sempre gosto de dizer que nós vamos mudar um pouco, não é proibir, nós estamos protegendo as nossas crianças. E a deputada aqui também presente. E amanhã o senhor também vai estar anunciando uma série de medidas importantes do Mais Professores, que são ações de reconhecimento e valorização dos professores da educação básica desse país. A gente quer criar uma cultura no país de reconhecer o papel desses grandes profissionais na vida das pessoas e dos brasileiros. E na sexta-feira nós vamos abrir o SISU, que é o Sistema Unificado de Acesso à Universidade através da nota do Enem. Então, essa semana tem várias ações importantes nesse início de ano na educação brasileira. Mas eu queria pedir permissão ao senhor presidente eu queria mostrar alguns dados aqui. Eu pedi para preparar, se permite, se o senhor puder me levantar aqui. Eu vou começar mostrando, primeiro a gente coloca aqui como proteção das crianças e adolescentes. A gente sai um pouco da questão da proibição para a proteção, que é o que nós estamos falando. Esse aqui hoje é um passo importante que o Congresso Nacional, o presidente Lula está sancionando, que foi quase unanimidade no Congresso Nacional a aprovação, mas fruto, presidente, esse final de semana eu estava lendo os jornais e mostrou um relatório digital de 2024, onde mostra que... desculpe, presidente. Se o senhor quiser também acompanhar aqui, está aqui na apresentação aqui. Essa brain rot foi a palavra eleita em 2024 pelo dicionário Oxford como a palavra do ano, que é o empobrecimento do cérebro. Isso devido ao acesso
de conteúdos pobres nas redes sociais e na internet. Então, esse relatório mostrou, presidente, que o Brasil, de mais de 5 bilhões de acesso às redes sociais, às mídias sociais brasileiras, o Brasil ficou em segundo lugar em média de tempo de acesso no mundo, só perdendo para a África do Sul. Em média, um brasileiro está acessando 9 horas e 13 minutos por dia. Claro que tem muita gente que trabalha, a necessidade de trabalhar, mas veja a preocupação. Portanto, eu quero abrir hoje um pouco essa fala, mostrando a preocupação do uso excessivo, principalmente para crianças. Dado uma pesquisa de 2024 da TIC Kids online no Brasil, presidente, mostrou que 93% da população de 9 a 17 anos, que estão no ensino básico do Brasil, usa a internet regularmente e 98% usa utilizando o celular. Ou seja, esse é o equipamento que a maioria, quase 100%, de 13 a 14 anos, 100% para acessar a internet utiliza o aparelho celular. Então esse é a ferramenta, o equipamento mais utilizado nessa faixa etária das nossas crianças e adolescentes em todo o Brasil. Um outro dado importante, presidente, é que crianças de 9 a 10 anos que responderam a essa pesquisa afirmaram que a sua primeira experiência de acesso à internet aconteceu antes dos 6 anos, antes do primeiro ano do ensino fundamental. Então, quanto mais jovem a criança, mais cedo foi seu acesso à internet e cada vez mais está ficando mais complicado para os pais segurar esse acesso. Então, mostra aí que 41% que responderam de 9 a 10 anos acessaram a internet antes dos 6 anos de idade. Então, estou mostrando aqui uns dados para justificar um pouco, no final, por que essa decisão tão importante, que é apenas um dos elementos que eu acho que nós precisamos ter a preocupação no dia de hoje. Crianças e adolescentes que possuem celular próprio muito cedo, ou seja, 67% das crianças entre 9 e 10 anos já possuem celular no nosso país. Esse professor da Universidade de Nova York, o Jonathan Haidt, que inclusive tem sido um best-seller hoje no mundo, o livro dele, ele aconselha que um jovem uma criança só possa ter um celular depois dos 14 anos e acesso a ter redes sociais depois dos 16 anos. Essa é a orientação dele. Então mostra aqui que nossas crianças e adolescentes estão tendo acesso muito cedo ao próprio aparelho. Interessante essa pesquisa que mostra que o tempo que eles utilizaram esse aparelho. Então mostra aqui, deixou de dormir, deixou de comer, se sentiu mal por não estar usando a internet, ou seja, criando o vício do uso do celular, da internet. Passei menos tempo com a minha família, 30% de 15 a 17 anos, ou seja, às vezes você não consegue controlar o tempo, o excesso de tempo que você passa utilizando esse equipamento. Tentei passar menos tempo na internet, mas não consegui. Então mostra que as pessoas têm dificuldade, e essa é uma fase importante da formação do cérebro das crianças, dos adolescentes. Então, portanto, precisa ter a restrição do uso desses equipamentos em cada fase da vida da criança e do adolescente. No último PISA, presidente, de 2022, mostrou um dado interessante. O questionário foi aplicado para estudantes brasileiros do PISA, que revelou que 80% deles afirmaram que se distraem e têm dificuldade de se concentrar nas aulas de matemática por conta do celular. Então nós temos evidências científicas de estudos, de pesquisa, mostrando a preocupação com o uso desses celulares e desses equipamentos. Presidente, esse aqui é um dado que nos preocupa muito, a imprensa está aqui hoje, eu queria cumprimentar a imprensa, e esse é um tema hoje mundial, que é o acesso às redes digitais, ao TikTok, Instagram. Alguns países estão definindo através de lei, idades que permitem ter esse acesso, mas as próprias plataformas, eles definem a idade de acesso. No Brasil, por exemplo, eles definem 13 anos. E veja esse dado, 60% de crianças de 9 a 10 anos, ou seja, fora da área da idade legal, tem perfis em contas em plataformas digitais.
Então, ou seja, é algo muito grave que nós precisamos aperfeiçoar. De que forma nós precisamos fiscalizar melhor, né, esse controle, ou seja, crianças de 9 a 10, 11 a 12 anos, 70% já tem perfil no TikTok, no Instagram, enfim. E por lei é proibido esse acesso. Mas como controlar, como acompanhar essa questão? Outro dado importante, porque a lei ela trata também das questões da saúde mental, ela trata da restrição do celular, mas como a gente vai acompanhar os problemas de saúde mental causados na escola pelos nossos alunos. Então aqui também declaram que tiveram contato nos últimos 12 meses, né? Então tentativa de machucar a si mesmo, forma de cometer suicídio, forma para ficar muito magro, ou seja, aquela coisa de querer ficar sempre esbelto, experiência com drogas, cena de violência. Então ele faz um perfil também desses entrevistados. E eu fiz questão de colocar um dos dados desse livro do Jonathan Haidt, presidente, que mostrou que nos Estados Unidos, em 10 anos, que o smartphone com câmera frontal, ele foi lançado em 2010. Os estudos mostram que a partir de 2010, a partir do smartphone de câmera frontal, aumentaram significativamente os indicadores de depressão, de ansiedade, de automutilação, né, de procura ao posto de saúde, por problemas de saúde mental, ampliaram fortemente nesses 10 anos, entre 2010 e 2020. E um dado interessante, que aumentou em 188% as taxas de pronto-socorro por meninas entre 10 e 14 anos com consequências de automutilação, exatamente nesse período. Então, crianças e adolescentes que entraram em contato com pessoas que não conhecem pessoalmente. Você veja a preocupação das pessoas que começam a se comunicar com pessoas que estão nas redes sociais que não conhecem. Olha bem, presidente, 15 a 17 anos, 43% entraram em contato, conversaram sem conhecer as pessoas. E aí entra toda uma preocupação nesse ambiente perigoso, muitas vezes, que tem se transformado também as redes sociais e a internet. Então eu estou fazendo um pouco esses dados aqui, eu peguei alguns dados para mostrar a importância, por que nós estamos levando tão a sério esse tema e a preocupação com esse projeto de lei hoje. Uma pesquisa da Alana e da Davore de setembro de 2024 mostrou que 93% dos brasileiros concordam que crianças e adolescentes estão ficando viciados em redes sociais. Também mostrou que 92% concordam que é muito difícil para crianças e adolescentes se defenderem sozinhas de violências, de conteúdos inadequados para a sua idade nas redes sociais. E 75% dizem acreditar que crianças e adolescentes passam tempo demais nas redes sociais, ou seja, os próprios pais reconhecendo essa preocupação. E uma pesquisa que saiu recentemente aqui da Nexo mostra que 86% dos brasileiros são a favor de restringir celulares nas escolas, sejam proibição total ou seja proibição parcial. E aí é o que o projeto de lei colocou aqui. Nós não somos contra, repito, deixar muito claro, acesso a tecnologias, até porque não há mais retorno no mundo de hoje. Mas nós queremos que essa tecnologia, que essa ferramenta seja utilizada de forma adequada e principalmente nas faixas importantes da vida das crianças e dos adolescentes. Então, presidente, o que é que nós estamos organizando? Hoje nós estamos sancionando a lei, que ela restringe e proíbe o uso de celular em sala de aula, para uso pessoal. Eu pergunto assim, qual é o pai e qual é a mãe que quer que o seu filho esteja lá dentro da sala de aula, na aula da matemática, com o celular na carteira, olhando lá a mensagem do WhatsApp, do TikTok? Isso não existe, né? Então, o que nós estamos claramente dizendo é que nós queremos que o uso desse equipamento celular, que está acontecendo em muitos países no mundo inteiro, é que só pode ser utilizado em sala de aula para fins pedagógicos, naquela disciplina e sob a orientação do professor e da professora. É isso. E que nós estamos também proibindo nos intervalos de sala de aula. Por que isso? Tem uma experiência no Rio de Janeiro, antes mesmo, há alguns anos, por uma iniciativa própria, eu vi isso em algum estudo, que uma escola decidiu abolir o celular. Os depoimentos são o seguinte: se depararam que as crianças tinham dificuldade de brincar. Tinha crianças que caíam porque não sabiam mais brincar. Nós perdemos aquela cultura no intervalo de sala de aula de jogar um futebol,
de brincar de bila, como eu digo, lá no meu Ceará eu digo bila, que é bola de gude, né? Bola de gude, ir ler um livro, contar o que foi feito no final de semana no sítio, enfim, que faz parte do processo pedagógico, da integração, da interação dos alunos com os amigos. É cada um no celular, às vezes no celular jogando um joguinho e o outro ali a 10, 20 metros, ou seja, então a ideia também do projeto de lei, presidente, é proibir o uso também nos intervalos, para estimular e fortalecer essa integração dos alunos dentro de sala de aula. O projeto tem as suas exceções, né, para garantir acessibilidade, garantir pessoas que têm problemas de saúde, né, tá garantido por lei que ela vai permitir utilizar esse equipamento, mas acho, presidente, assim, aqui então, só para dizer, a ideia, presidente, é que a gente possa fazer aqui um trabalho de engajamento dos professores das redes. Nós vamos agora, depois, o senhor vai sancionar, nós vamos regulamentar a lei, nós estamos dando um prazo de no máximo 30 dias para o senhor regulamentar através de decreto. Nós estamos construindo os guias de orientações para as redes, como as redes devem implementar, quais são os processos que elas precisam acompanhar, né? Claro que as redes têm autonomia para ela construir os mecanismos que elas vão fazer em cada escola, né? Repito, é permitido levar, mas não pode ser utilizado, ficou claro na lei. E a gente vai procurar também fazer, através, presidente, de guias, de cursos, para que a gente possa orientar tanto professores, diretores de escola, secretários, secretárias, toda a rede de engajamento das redes de educação, também o engajamento das famílias, e aqui eu queria levantar esse ponto importante. Nós estamos fazendo aqui uma ação na escola, mas é importante a gente conscientizar os pais da importância de limitar e controlar o uso desses aparelhos fora de sala de aula, fora da escola. Então a gente também vai procurar fazer um engajamento com as famílias e educadores, e também um engajamento com os estudantes. Eu tenho visto vários depoimentos de estudantes, de primeira mão, às vezes alguns estudantes em determinadas faixas etárias reclamam, mas eu tenho visto várias reportagens, Guimarães, de estudantes dizendo que depois que foi proibido o celular, quanto melhorou a aprendizagem, quanto melhorou os resultados, o engajamento, a concentração em sala de aula. Nós estamos chamando, presidente, nesse relatório digital 2024, a geração ansiosa. Estamos construindo uma geração ansiosa e é fruto muito pelo uso de telas excessivo que estão acontecendo hoje, não só do Brasil, mas do mundo inteiro. Então, presidente, eu quero aqui agradecer ao relator da Câmara, o deputado Ferreirinha, a todos os parlamentares pela aprovação desse projeto. Repito, aqui é apenas um passo, mas é importante toda a mobilização, todo o engajamento das redes, dos entes federados. Eu sempre tenho dito que o papel do Ministério da Educação é um papel de articulador, né? As ações elas acontecem lá na ponta pelas redes municipais, pelas redes estaduais. Então eu espero que a gente possa, com essa ação, a gente possa orientar melhor e a gente possa garantir que as futuras gerações, que nossas crianças, nossos jovens possam ter oportunidades melhores, melhorar a aprendizagem, que faz parte, presidente, de todo o processo que o senhor está construindo, da alfabetização da criança na idade certa, da escola de tempo integral, do pé de meia para evitar a evasão, né? O senhor vai sancionar hoje a lei do Propag, que vai permitir que parte dos recursos das dívidas dos estados brasileiros com a União vai ser transformado num fundo, e com isso nós queremos ampliar a quantidade de matrícula de ensino técnico profissionalizante, porque 80% da consulta que nós fizemos ano passado, dos alunos do ensino médio, querem ensino técnico profissionalizante, então vai permitir um salto importante para o Brasil nos próximos anos. Então, presidente, desculpe se eu me alonguei demais, mas quero apenas parabenizar. Para mim, eu acho que é um momento importante hoje. Eu não tenho dúvida do legado que nós estamos deixando para nossas crianças e para os nossos jovens brasileiros, com essa limitação, com essa restrição, com esse uso apenas orientado pedagogicamente nas escolas públicas e privadas. Lembrar que são para as escolas públicas e privadas da educação básica brasileira. Parabéns, presidente, muito obrigado. Então, por sugestão e sensibilidade do nosso presidente, a gente queria pedir para usar a palavra a Maria do Pilar Lacerda Almeida e Silva, que ela é presidente da Câmara de Educação Básica do Conselho Nacional de Educação.
Então, por favor, Pilar, conhecida como Pilar, né? Seria importante que você viesse daqui. Tem microfone aqui. Boa tarde, presidente. Boa tarde, Janja. Boa tarde, vou cumprimentar a todos aqui em nome da minha chefe, Macaé, que além do Conselho Nacional, eu também sou secretária nacional de Direito das Crianças e dos Adolescentes. Pouca coisa, não temos problema nessa área. Mas eu tenho acompanhado essa discussão desde o Conselho Nacional de Educação. A gente discutiu muito com a equipe da SECOM, com a equipe do MEC, sobre o guia de uso de telas. E eu, como uma professora, tanto tempo, né? Ferreirinha podia ser meu neto. Eu entendo a importância da gente ter a ousadia de fazer uma lei como essa. Porque no senso comum, fala, o que tem? Todo mundo usa, mesmo a gente aqui que não pode trazer celular, vai dando uma crise de abstinência, né, ministra? E a gente vai se educando. Então eu acho que o Conselho Nacional de Educação vai fazer uma resolução, né, já conversamos com o MEC sobre uma resolução que oriente as redes, que oriente as escolas de como fazer isso sem parecer uma opressão. Porque, pessoal, quando a gente tem um filho de 12 anos, você não deixa ele sozinho de madrugada às 3 da manhã na praça da rodoviária. Mas a gente deixa um filho sozinho de 13 anos nas redes sociais. Pode não acontecer nada, como pode acontecer tudo. Então é preciso que a gente, gostei muito da questão do engajamento das famílias, ministro, porque nós temos que engajar as famílias, até a gente se educar e criar alternativas na escola. Hoje pela manhã, no Jornal da Manhã, um menino de 12, 13 anos falava, o que eu vou fazer na hora do recreio? Não tem bola, não tem nada. A minha ideia, eu lembro quando eu conversei com o Ferreirinha no Rio, e a gente falou, a minha ideia era proibir só na hora do recreio, né? Assim, as crianças têm de socializar. A escola é o espaço de você conhecer pessoas diferentes, sair do seu ambiente protegido. Então a escola também tem que fazer, primeiro mandar conversar um com o outro, oi, como vai, tudo bem? E criar espaços ali que as crianças percebam, né, que tem muitas outras coisas para fazer, além do uso do celular. Acho importante porque a tecnologia não é proibida, e isso é óbvio, né? A gente não vai proibir o uso da tecnologia, mas nós vamos formar, né, pessoas, formar profissionais, para a gente usar de uma maneira pedagógica e proteger nossas crianças e nossos adolescentes. Então, o Conselho Nacional de Educação e a Secretaria de Direito das Crianças e dos Adolescentes está muito mergulhada e muito comprometida com isso. Obrigada. Então, me permita passar a palavra para o presidente que mais fez universidades. Sancionar, né, presidente? Esse mestre de cerimônia está muito... Sancionar. Vou tomar minha água primeiro, vou tirar meu copo. Nós estamos acompanhando ao vivo, direto do Palácio do Planalto. Aprovar essa lei, os senadores tiveram um ato de coragem como poucas vezes na história do Brasil. Essa sanção aqui que eu vou fazer significa o reconhecimento do trabalho de todas as pessoas sérias que cuidam da educação, de todas as pessoas que querem cuidar das crianças e dos adolescentes desse país. Porque eu muitas vezes imaginei que os deputados e as deputadas não iam ter coragem de aprovar essa lei com medo da internet. Porque hoje o deputado, a deputada, para votar uma coisa,
ele fica pensando quantos minutos eu vou apanhar na internet, quantas pessoas vão se engajar falando mal de mim. Então isso aqui foi um ato de coragem, de cidadania e um ato de respeito ao futuro desse país. Portanto, é com muito orgulho que eu vou sancionar a lei. Muito bem. Olha, eu penso que os números que o companheiro Camilo mostrou aí, as várias pesquisas, demonstram o acerto que vocês tiveram de aprovar essa lei. Porque nós sabemos, vários países já aprovaram e já proibiram: a França, a Espanha, a Finlândia, a Coreia do Sul, a África do Sul. Vários países já aprovaram e outros estão discutindo isso, porque no fundo, o ser humano, ele nasceu para viver em comunidade. O ser humano nasceu para viver olhando um para a cara do outro, para brincar, sabe? Porque nós somos feitos de uma reação química que tem que ter olhar nisso, tem que ter abraço, tem que ter, sabe, pegar na mão, tem que ter brincadeira. O que está acontecendo hoje? Um dia eu estava na casa de um amigo meu e tinha um casal de adolescentes namorados. Acho que tinha 14 ou 15 anos, estava sentado um na frente do outro, Anistela. Um sentado na frente do outro, namorando pelo celular. Eu fui onde estavam os dois adolescentes, tirei o telefone celular dos dois e falei: olha, conversem se olhando. Vocês vão ver, isso não é muito mais bonito, muito mais interativo do que vocês ficarem sentados um na frente do outro, sem um pegar na mão do outro, apenas os dois com a mão no celular. Eu já vi caso de crianças com 2 anos de idade começar a chorar, ao invés da mãe pegar para que o aconchego do corpo dela pudesse fazer a criança parar de chorar, simplesmente dar um celular para a criança. Dá uma coisa fria, gelada, sabe, que não tem nada a ver com aquela criança, aquilo não vai educar, aquilo não vai, sabe? Então esse comportamento desumano está sendo utilizado pelos humanos. Então o que vocês fizeram nesse ato de coragem foi falar o seguinte: nós vamos cuidar das nossas crianças, nós vamos evitar mutilamento, nós vamos evitar, sabe, que as crianças possam voltar a brincar, que as crianças possam voltar a interagir entre si. E eu acho que isso é muito importante. Isso não vale só para criança, isso vale para muita gente. Eu, no meu gabinete, não entra ninguém com telefone celular. Porque imagina você estar fazendo uma reunião e quando você olha, está todo mundo olhando para o celular, ninguém olhando para você. Agora imagina numa sala de aula. Imagina uma professora dando aula e quando ela olha para os alunos, está todo aluno, cada um com o celular, sabe? Um está na China, outro está na Suécia, outro está no Japão, outro está no outro estado, conversando com gente que não tem nada a ver com a aula que ela está recebendo. E para todas as aulas, não é só para matemática não, é para todas as aulas. Então eu quero dizer para vocês, companheiros deputados, companheiras deputadas, senadores e senadoras, companheiros da Comissão de Educação, companheiro Camilo, o que vocês fizeram foi um grande gesto de dignidade com o futuro desse país. A gente precisa voltar a permitir que o humanismo não seja trocado por algoritmo. A gente precisa voltar disso. E depois que ele sair da sala de aula, que ele chegar na casa dele, que a mãe dele faça o que ele quiser. Nós não vamos proibir. Nós não estamos interferindo na proibição. Nós estamos apenas educando de que tem lugar que é permitido e lugar que não é permitido. E numa sala de aula, se a gente quiser formar corretamente a juventude brasileira, ele tem que ir lá para estudar. Isso não vai atrapalhar nada a formação digital desse menino. Ele vai ter um momento que ele vai aprender, vai ter um momento que ele vai entrar, e vai ter um momento que ele pode até entrar numa universidade e se transformar num grande intelectual do mundo digital. Então, parabéns a vocês, parabéns. É com muito orgulho, Camilo, que eu sancionei essa lei, e é com muito orgulho que eu vou tirar uma fotografia com vocês e com os deputados
mostrando a lei sancionada. Obrigado, gente. A gente ouviu o presidente Lula aí nesta solenidade de sanção do projeto de lei que proíbe o uso de celulares e outros eletrônicos, né, nas escolas. E antes teve vamos dizer, uma preleção, né, do ministro Camilo Santana, ministro da Educação, conversando com os presentes ali e mostrando diversas justificativas, né, com base em estudos e pesquisas, justificativas para essa ação do governo de proibir, então, o uso de celulares nas escolas. Daqui a pouco todo esse conteúdo vai estar disponível para você, radialista, através do nosso site radiogov.ebc.com.br. Momento Entrevista. O programa de venda em balcão teve um crescimento de 70% nas vendas de milho em 2024. A iniciativa tem por objetivo facilitar o acesso dos criadores rurais de pequeno porte aos estoques de produtos agrícolas, sob gestão da Companhia Nacional de Abastecimento, a Conab. Em entrevista com a jornalista do Canal Gov, Carolina Monteiro, o diretor-presidente da Companhia Nacional de Abastecimento, Edgar Preto, explica como o programa tem ajudado na recuperação financeira dos pequenos produtores e geração de renda. E eu queria que o senhor começasse falando o que levou esses resultados positivos, como é que o programa está impactando a vida desses pequenos produtores? Eu diria que o ProVB, o programa de venda balcão, é um programa muito generoso, um programa que, como você disse, tem 30 anos e ele nunca deixou de existir. Por vezes ele se enfraquece, por vezes ele se fortalece, conforme a prioridade que a administração da Conab tem dado, é o que nós estamos fazendo agora. Como ele atende pequenos e médios criadores da agricultura familiar, é fundamental na produção de carnes, de ovos e leites, fortalece, portanto, os produtos da cesta básica, nós também tiramos ele como prioridade. Fizemos uma divulgação melhor, estabelecemos parcerias com os municípios, com entidades que querem estabelecer pontos de vendas nas suas localidades, fazendo contato com a nossa superintendência nos estados, ampliamos o número, cadastramos novos criadores e o impacto é muito positivo, porque nós conseguimos garantir a principal ração para os animais, que é o milho, a um preço muito acessível, porque a Conab compra direto dos agricultores e pode colocar nesses locais, nesses territórios, um preço muito justo, um preço competitivo com o varejo. Então, o criador, o pequeno criador, ele se dirige até os pontos de venda, compra pequenas quantidades, leva para suas casas, pode alimentar os seus animais e nós demos as garantias até aqui, por isso também desse aumento, de que não faltou e não irá faltar esse que é o principal alimento para os animais, que é o milho. E nós tivemos um desempenho impressionante no Piauí e no Rio Grande do Norte, tivemos também pontos de venda itinerante nesses estados. É uma experiência de sucesso que pode ser replicada pelo país? Sem dúvida nenhuma. O Piauí, que é o estado que mais comercializou milho no ProVB, aumentou praticamente 100%, 98,9% as vendas comparado com o ano passado. Além dessa divulgação maior, de estabelecer uma parceria mais ampliada com as prefeituras, especialmente, no Rio Grande do Norte tem uma experiência muito positiva, que a Conab, a nossa superintendência daquele estado, tem um programa chamado Conab Itinerante. Em todas as feiras agropecuárias, a Conab leva o milho nesses locais e lá mesmo faz a venda. Então são experiências muito positivas que nós queremos replicar em outros estados, especialmente aonde tem mais interesse, mais pequenos, médios criadores que se relacionam com o programa do ProVB. Especialmente nós estamos também querendo ampliar a quantidade de produtos. Hoje nós lidamos no ProVB, comercializamos o milho, mas tem demandas para o farelo de soja, para o caroço do algodão, para o sorgo e outros produtos que são utilizados nesses estados, que nós, no novo marco legal que estamos elaborando na Conab, para o ProVB, queremos garantir, além do milho, uma diversidade de outros produtos que também são importantes para esses criadores. Bom, e falando então em ações futuras, vamos falar desse ano, né, 2025, 131 mil toneladas de milho, né, e tem essa ideia de ampliar cada vez mais o programa, atendendo novos criadores. E aí a gente está com a expectativa, então, tem algum para
quando? Como é que tá? Então, nós temos milho. O mais importante é que não vai faltar milho, porque o ano passado nós fizemos uma compra muito importante, aliás, foi em 2003, quando nós retomamos a política dos estoques públicos. O primeiro produto que nós compramos foi o milho, porque a Conab faz a compra de produtos para estoques públicos no momento que para os produtores o preço está abaixo do mínimo. Então, para garantir que o agricultor não tenha prejuízo, a Conab compra e a Conab estoca, que foi o que nós fizemos em 2023. Deu uma super safra de milho, 119 milhões de toneladas de milho o Brasil colheu naquele ano, especialmente na região centro-oeste. O preço para o produtor diminuiu, abaixo do preço mínimo. O mínimo lá estava estabelecido, por exemplo, no Mato Grosso, a R$ 44,00 e os agricultores estavam comercializando milho a R$ 33,00. E a Conab, então, comprou 361 mil toneladas de milho. Estocamos no ano passado, no início do ano passado, quando deu a estiagem, a seca nos estados do Nordeste, quando o milho lá inflacionou, teve estado que o milho chegou a 90, até R$100, nós conseguimos levar o milho da Conab para vender no ProVB por R$60, R$65. Então, é um impacto muito positivo. Então, nós temos ainda aquela compra, nós temos ainda 200 mil toneladas de milho e queremos ampliar ainda mais essa compra para garantir que em 2025, onde nós vamos ampliar o número de criadores, de cadastramento desses produtores, não vai faltar o milho para que o programa se torne cada vez mais robusto e mais importante para a agricultura familiar do nosso país. E vale ressaltar que essa ação também ela não é isolada, ela não atende só esse pequeno produtor que precisa do milho para alimentar a sua criação. Ela é uma coisa que dialoga com a cesta básica, é a economia local sendo valorizada e isso gerando renda para todo o país. Sem dúvida nenhuma, a Conab voltou a cumprir com a sua missão, que é garantir o abastecimento. Alcançar a mão aos produtores, aos agricultores, quando o preço diminui, fazer a compra e garantir o estoque. E quando o preço oscilar para os consumidores, a gente faz o equilíbrio dos preços. Então é uma ação que beneficia tanto o agricultor como os nossos consumidores. Comida, produtos mais abundantes, oferta maior de produto saindo do campo, é também as garantias de um preço justo para os consumidores. No caso do ProVB, que é o alimento para os animais, o milho, a gente faz uma intervenção muito positiva para além das carnes, também ovos, leite e outros produtos que são muito importantes para a cesta básica do povo brasileiro. E por fim, eu queria pedir para o senhor fazer, então, dar um recado para esses pequenos produtores, fazer esse convite, então, para que eles conheçam o ProVB e possam participar e usar, né, dessas facilidades que ele permite. Todos aqueles que tiverem interesse em comprar milho para os seus animais, pequenos, médios criadores, façam contato com a Conab nas suas superintendências dos estados. Se tiver dificuldade no contato com a Conab, procure a administração, procure o município, procure o secretário de Agricultura de uma outra área afim e peça a ele que faça um contato com a Conab para que a gente possa estabelecer uma parceria, porque através dessas parcerias entre a Conab, governo federal, com os municípios, que a gente pode garantir esse produto para os criadores lá nas localidades. Nós temos muito interesse em ampliar, estamos ampliando o cadastramento, mudando o marco legal, queremos, como eu disse, incluir outros produtos no ProVB para garantir que a ração dos animais para carne, para ovos, para leite, não falte, teremos mais produtos, mais abundância de produtos no mercado e garantindo assim um preço justo para os consumidores. A Conab, como eu disse, voltou a cumprir com a sua missão, garantir o abastecimento nacional. Ouvimos a entrevista do diretor-presidente da Companhia Nacional de Abastecimento, Edgar Preto. Para ouvir esse e outros conteúdos, acesse radiogov.ebc.com.br. Rádio Gov, tudo o que você precisa saber. Assunto Federal. Momento Serviço. Foram prorrogadas as inscrições para o programa de formação Paul Singer. Os interessados têm até amanhã, 14 de janeiro, para participar. Ao todo, 500 agentes vão ser contratados. Dilson Santa Fé tem os detalhes. O Ministério do Trabalho e Emprego, MTE, prorrogou as inscrições para o processo seletivo do programa de formação Paul Singer, Agentes de Economia Popular e Solidária. Os interessados têm até amanhã, 14 de janeiro, para participar.
Ao todo, 500 agentes vão ser contratados para atuar em duplas nos estados e desenvolver ações de articulação, apoio e orientação sobre políticas públicas voltadas à economia popular e solidária nos níveis municipal e estadual. Os agentes também vão mapear e registrar iniciativas baseadas nos princípios de autogestão e solidariedade, a fim de fortalecer e ampliar os empreendimentos que adotam esse modelo econômico. Os participantes selecionados vão receber uma bolsa no valor de R$ 3.900. A publicação da lista de habilitados e dos membros da banca avaliadora está prevista para 31 de janeiro. A homologação do resultado final será divulgada em 2 de maio e as atividades estão programadas para começar no dia 5 de maio. O programa está alinhado à Política Nacional de Participação Social em Educação Popular nos Territórios, coordenada pela Secretaria-Geral da Presidência da República. Da Agência Rádio Gov em Brasília, Gilson Santa Fé. Rumo à COP30, Ministério do Turismo abre edital para monumento em homenagem à Conferência da ONU sobre Mudanças Climáticas a ser realizada em Belém, no Pará, em novembro de 2025. Lademir Filipim tem as informações. O Ministério do Turismo lançou o edital para selecionar o projeto de um monumento em homenagem à 30ª edição da Conferência da ONU sobre Mudanças Climáticas, a COP30, que vai ser realizada este ano em Belém. O anúncio foi feito durante o aniversário de 409 anos da cidade, em evento no Palácio Antônio Lemos, com a presença do ministro Celso Sabino e do prefeito Igor Normando. O monumento vai ser uma escultura de até 7,5 metros de altura, com linguagem contemporânea e sem pedestal, representando valores como sustentabilidade, inovação e inclusão social. A obra vai ser instalada na orla do Portal da Amazônia, em um cenário que oferece uma vista privilegiada para o Rio Guamá e as ilhas de Belém. O edital prevê investimento de R$ 350 mil para o projeto vencedor. As inscrições vão até 13 de fevereiro e podem ser realizadas no portal do Ministério do Turismo. Segundo Celso Sabino, a obra vai ser um marco histórico para o Brasil e a Amazônia, reforçando o protagonismo do país nas discussões climáticas globais. Além disso, a pasta assinou um convênio de 4,7 milhões de reais para a implementação da sinalização turística de Belém, em parceria com a Prefeitura e a Secretaria de Estado de Turismo. A iniciativa busca melhorar a experiência de turistas e moradores, especialmente no contexto da COP30. Da agência Rádio Gov em Brasília, Lademir Filipim. E agora a segurança alimentar. As cozinhas solidárias têm até 31 de janeiro para atualização cadastral. Manter informações atualizadas é fundamental para receber o apoio adequado do governo federal. Mais informações, Thaísa Vitória. O Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome está convocando as pessoas responsáveis por cozinhas solidárias para atualizarem um cadastro dos equipamentos junto ao programa até 31 de janeiro. O procedimento é realizado pela internet, no site cozinhasolidaria.digital/. Ao clicar no endereço, o responsável deve inserir dados de usuário e senha, preencher os campos em aberto ou novas perguntas e, se for o caso, corrigir eventual pendência indicada no parecer. Após o preenchimento das informações, é preciso clicar em enviar para análise ou, no caso das cozinhas já habilitadas, em enviar atualização.
O Ministério alerta que é necessário preencher todos os campos solicitados no site. Se alguma pergunta não for respondida, o sistema não vai permitir o envio do cadastro para análise. Em escala nacional, as ações do programa são coordenadas pela Secretaria Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional. A pasta esclarece que os dados a serem informados são fundamentais para qualificar o apoio disponibilizado pelo governo federal no âmbito do programa Cozinha Solidária e, a partir disso, colaborar com a efetiva atuação desses equipamentos na promoção da segurança alimentar e nutricional nos territórios. A ação é mais um passo do governo federal na direção do apoio a essas tecnologias sociais organizadas voluntariamente pela sociedade civil e com papel essencial no enfrentamento à insegurança alimentar e nutricional. Da agência Rádio Gov em Brasília, Thaísa Vitória. E assim estamos chegando ao fim de mais um programa Assunto Federal. Eu volto amanhã às 4h. Espero você para mais uma tarde cheia de informação que faz a diferença no seu dia a dia. Um ótimo fim de tarde para você. Tá só começando a semana. Rádio Gov, tudo o que você precisa saber. Você acabou de ouvir o Assunto Federal com Luciano Seixas. Uma produção da Rádio Gov, da empresa Brasil de Comunicação. EBC, de segunda a sexta, às 4h. Fique ligado nas notícias que impactam o seu dia a dia e na prestação de serviço para todo o país. Rádio Gov, tudo o que você precisa saber.